Olá pessoal, eu vou estar falando um pouquinho das minhas experiências de viagem astral que eu já tive, consciente e inconsciente. Para quem não conhece viagem astral, vou só falar um pouquinho do que eu tenho conhecimento. É quando você sai do seu corpo e você continua conectado com o seu corpo através de um cordão que é chamado fio de prata. E assim você pode voltar para o corpo normal, né? Eu já tive algumas experiências na minha infância e tive experiências depois também. Na minha infância, vou começar pela minha infância, sempre aconteciam umas coisas estranhas comigo. Eu percebi que eu tinha um dom de clarividência e algumas coisas eu conseguia ver sem estar na minha frente e conseguia ouvir sem estar ali. E depois começou a acontecer isso. Eu lembro que a minha primeira viagem assim consciente, eu me lembro de eu ter saído, eu tinha uma cama assim, que era do lado da janela. E eu saí, era de noite, estava escuro, e eu lembro de ter ido na minha casa em que eu passei toda a minha infância. E eu voei, olhei tudo, senti o vento gelado da noite no meu rosto. E depois eu voltei e fiquei sentado no telhado da minha casa. E eu fiquei lá por um tempo olhando tudo. E depois eu voltei pela janela e fui até onde estava o meu corpo e dormindo. Essa foi a primeira que eu me recordo, né? E aconteceu uma outra vez da minha infância. Teve uma vez que eu vi, eu acordei e eu vi uns anjos assim do lado da cama da minha irmã. Mas eu não me recordo se seria uma viagem astral ou não, eu não lembro. Eu tinha uma outra, mas eu esqueci. Mas enfim, eu esqueci da outra. Que eram as duas mais fortes, né? Talvez não seja pra mim falar elas, pelo menos agora, né? Nada por acaso. Mas assim, depois de um tempo assim, eu tive umas outras experiências tudo, mas com relação à viagem astral, eu comecei a ter depois que eu estava estudando parapsicologia e psicometafísica também. Pra quem não sabe, eu sou formada, eu sou terapeuta holística e parapsicóloga, psicoterapeuta, né? Faço regressão de memória, faço hipnose, faço tratamento com florais e com outras coisas também. E assim, tudo baseado na terapia, mas assim, eu aprendi muita coisa com alguns livros, eu aprendi muitas coisas que eu não vou te dizer assim que eu li nem nada, mas é o que eu sinto dentro de mim. Então eu acredito que a gente tem uma sabedoria infinita muito forte e às vezes a gente sabe fazer alguma coisa e você não sabe dizer da fonte, mas a fonte é seu interior, a fonte está aqui. Então tem coisas que eu sei e depois eu vou procurar saber e é exatamente isso, né? Assim como consta várias coisas, para quem quiser uma opção de livro, Joseph Murphy e Augusto Cury são os melhores livros que eu já li na minha vida e que eu indico e que eu aprendi muito a respeito também de meditação, de poder da mente, de poder do subconsciente, de todas essas coisas que pra mim é tudo junto, né? São coisas diferentes, mas que estão tudo um complementa o outro, né? Então, aí quando eu estava no término deste meu curso de parapsicologia, eu conversando com um amigo, eu contei, eu já tive uma experiência de viagem astral, mas eu fui saber que era viagem astral depois de muitos anos, quando eu me tornei adolescente e comecei a procurar mais a respeito.
E assim, eu comecei a tentar fazer em casa, né? Aí eu tentei um dia, fiz todo o processo de relaxamento e não deu. Não, levantei, falei, não deu. Aí teve um dia que era aniversário da minha mãe, a amiga da minha mãe dormiu em casa, tudo. E eu dormi com a minha irmãzinha no outro quarto, pra deixar o quarto, que ela dormia no quarto da minha irmãzinha, e minha irmãzinha dormiu no quarto que eu estava. A minha irmãzinha acordou e saiu. Aí eu já tava acordada, né, e eu sou acostumada a fazer meditação. Falei, vou fazer uma meditação. Aí eu deitei, fechei meus olhos, comecei o relaxamento pelos dedos dos pés, e fui subindo. A hora que eu tava terminando o relaxamento, aí eu ouvi as conversas da minha mãe com a amiga dela na cozinha. Aí eu pensei, eu não vou conseguir me concentrar. Falei, vou levantar. Aí eu levantei e fui abrir a porta. Quando eu fui abrir a porta, eu fiz assim para abrir a porta. Não era minha mão. É uma coisa tão magnífica, tão incrível, tão surreal, mas aconteceu comigo. E quando eu fui abrir a porta, a minha mão não era essa aqui. Era como se fosse... Eu consegui comparar através de fumaça. Sabe quando a pessoa fuma? Não tem aquelas fumacinhas? E é como se fosse aquilo. E ela não tinha repartição de todos os meus dedos. Nada disso. Era uma coisa que puxava assim e fazia como se fosse um bico. E eu não sei se é porque eu fiz assim também para poder abrir a porta. Eu sei que quando eu olhei, eu fiquei assustada. Aí, quando eu me dei conta que eu tinha conseguido. Aí eu pensei, caramba, eu consegui. Falei, agora que eu consegui, eu vou lá onde elas estavam, na cozinha. Eu vou lá na cozinha, vou ouvir o que elas estão falando, vou ver que roupa elas estão usando e vou voltar pro meu corpo e vou ligar pra minha mãe e falar, mãe, vocês estão falando disso, você tá usando tal coisa, pra minha mãe ver que é real. E aí, a hora que eu fui abrir a porta, eu não consegui abrir a porta. Aí eu pensei, caramba, eu não consigo abrir a porta. E eu tentava pegar a maçaneta e eu não conseguia. Aí o que eu fiz? Falei, eu não vou ficar aqui, eu vou voltar pro meu corpo. Eu tomei uma respiração profunda, assim. E me soltei, e fui me soltando. A hora que eu me soltei, eu flutuava e voltei pro meu corpo. Aí eu abri meus olhos, fui lá, abri a porta, olhei pra mim mesma e abri a porta e fui e falei pra minha mãe, você não sabe o que aconteceu? Aí contei pra minha mãe tudo. Aí eu voltei e contei essa experiência pra esse meu amigo, que ele é um pouquinho mais aprofundado. Ele falou assim, Daiane, você não precisa abrir a porta. Você podia ter passado. A gente não precisa, não existe porta, não existe parede. Aí eu pensei, por que eu não tentei? Já que eu vi que a minha mão não estava conseguindo pegar, eu podia ter dado um passo. Mas assim, como foi a minha primeira experiência dessa forma, né? Eu meio perdida, né? Mas assim, essa foi a experiência que eu tenho pra dizer. E eu vou ter umas outras também pra estar falando, mas eu queria só fazer um vídeo rápido também pra não ficar cheio de informações tudo ao mesmo tempo. Mas assim, essas foram as minhas experiências de projeção astral. Hoje eu tenho conhecimento do que é uma projeção astral e cada projeção assim que acaba acontecendo, que é uma coisa assim que a gente não sabe. Você pode fazer todo o processo de relaxamento e depois não vai. Então assim, por isso que é importante você estar sempre em paz, você estar sempre em harmonia, estar sempre com perdão, amor ao próximo, amor ao planeta, que é o ambiente que a gente vive, cuidar do planeta, cuidar das flores, dos animais. Isso é o amor, né? Como eu cheguei a falar em outro vídeo, é você sentir ternura, é você sentir amor, você sentir paz. Fazer meditação e tudo aquilo que acaba de alguma forma criando barreiras, elas vai sendo quebradas com tudo isso, né? E não existe mais, você tem um acesso livre para qualquer coisa. E é isso.
Se vocês gostaram desse vídeo ou das minhas experiências, pode tá colocando um like aí pra mim. E se você não é inscrito no meu canal, pode ser inscrito, pode se inscrever, tá bom? Fique à vontade. Eu vou estar postando outros vídeos também com as experiências que eu tive de sonhos lúcidos, de meditação e de outras coisas também, tá bom? Beijinho, fica com Deus.